Oi, eu sou a Beatriz, tenho 24 anos e sou lésbica. Eu sou Saldi, eu tenho 31 anos, eu sou um caminhão. Oi, meu nome é Thalita, eu tenho 29 anos e eu sou lésbica. Oi, meu nome é Emily, eu tenho 24 anos e eu sou mãe de pet, de um gatinho lindo. Eu sou mãe de gato. Tenho 7 gatos. Dirijo uma grande Scania. Eu acredito em signos. E eu uso camisa xadrez. Eu já fiquei com a ex, da ex. Eu também já namorei a ex, da minha ex, da minha ex. Já peguei a ex, da minha ex, da minha ex, da minha ex. Da ex. Da minha ex, que namorou a ex, que namora a atual, que é ex, da minha atual. Já namorei minha melhor amiga, inclusive vou casar com ela em breve. Também já me casei, já me divorciei, vou casar de novo. Eu sou um estereótipo ambulante. Então, eu tive pouquíssimas referências no meu passado, assim, principalmente em infância. Então, basicamente, o que eu via era que não existia uma outra possibilidade, né? Se eu fosse me relacionar com uma pessoa de uma forma romântica, eu ia me relacionar com homens. E a partir dessa minha premissa, eu apenas decidi jogar videogame por bastante tempo na minha vida e foi ótimo. E eu me lembro que o que me marcou, assim, que mudou uma chavinha na minha cabeça, foi quando eu conversei com uma amiga minha. A gente tinha uma banda, na época que eu morava em Floripa. Eu lembro que uma vez depois da aula ela me chamou pra conversar, assim, sobre a banda. E aí ela veio me contando, assim, meio cheia de dedos, assim, falando que tava meio que apaixonada pela baterista e tal, e que se eu decidisse não fazer mais parte da banda, tudo bem. E foi quando eu comecei a pensar, tipo, então me parece que eu posso me relacionar com uma mulher e não só com um homem, né? E assim foi quando eu conheci, lá pelos meus 15 anos, eu conheci a minha primeira namoradinha, assim. Mas o que eu vejo como, assim, a parte mais difícil do meu processo foi, de fato, não ter nenhuma referência, não entender que isso podia ter acontecido, né? E eu fiquei muito tempo ainda não me punindo diretamente, mas, de certa forma, tentando me limitar e não assumindo pra mim mesma que aquilo estava ok, que aquilo fazia parte da vida e que eu poderia viver minha vida normalmente, me aceitando como uma mulher lésbica. O meu processo aconteceu por volta dos meus 15 anos. Eu tinha acabado de mudar de colégio, morava em Manaus, Amazonas, e eu mudei de colégio. Eu estudava num colégio militar, onde era bem rígido, assim, com bastante disciplina. E nessa escola eu tive que fazer uma matéria no período da manhã, eu estudava à tarde, e uma menina ficava me cercando, e eu ficava olhando ela, assim, mas não me interessava. Porque eu venho de uma família evangélica, então nunca passou pela minha cabeça que eu iria gostar de uma menina um dia. Nisso, ela me mandou uma mensagem no Facebook e falando que me achava muito bonita, que tinha interesse em mim. Nossa, eu falei, não, eu sou muito careta. Mas nesse exato momento, eu já comecei a sentir alguma coisa. Nesse período, foi um período que eu consumia pornografia. E eu via pornografia lésbica. Eu comecei a pesquisar muito mais e comecei a ficar interessada. Aí eu falei, quer saber? Vou dar uma chance. E eu acabei ficando com essa menina e acabei namorando essa menina. Depois disso eu passei por um período falando, não, eu não gosto de mulher, eu só fiquei com ela, talvez eu seja bissexual. Durou 4 meses isso, fiquei com o último cara, olhei e falei, cara, é muito diferente. Eu realmente me sinto muito atraída por mulheres e nunca mais fiquei com homem. Daí em diante, eu meio que me aceitei lésbica, porque teve um momento de descoberta, mas eu tive que me aceitar como uma mulher lésbica. Quando eu tinha 23 anos, eu surtei mesmo, assim, surtei. Cara, preciso ficar sozinha, não sei quem eu sou, eu lembro de falar muito isso, não sei quem eu sou e eu preciso me encontrar. É muito complexo isso, né, porque eu não sei se eu identifiquei um processo, aqui é o início dele e esse é o final. Eu acho que as coisas vão sendo meio que se sobrepondo, sabe? Vai tudo meio se misturando mesmo. Eu vivi um relacionamento com um homem durante 9 anos, dos 14 aos 23, e era bem pesado, assim, e complexo, porque esse mesmo homem com quem eu fiquei 9 anos foi o homem que abusou de mim quando eu tinha 12 anos.
E eu nunca questionei, eu simplesmente aceitei. Bom, se eu estou aqui, é porque é pra eu estar aqui e é porque eu gosto de homens. Tipo, não fazia sentido viver uma outra coisa. Eu vivia numa cidade que não é pequena, mas o bairro que eu morava é muito pequeno. Então eu não tinha referências lésbicas, era uma coisa muito... existe uma sapatão no bairro, aquela sapatão é super mal vista, todo mundo fala mal dela. E então crescer sem referências também acho que influenciou muito esse meu processo de entendimento. Eu simplesmente achava que tudo era coisa de amigas, minhas amigas me davam um selinho e eu pensava, isso que eu estou sentindo aqui, esse comichão dentro de mim é normal, porque ela é muito minha amiga. É só isso, é só amizade. Então foi bem mais tarde. E aí eu já estava no mestrado, tinha acabado de entrar no mestrado. Eu lembro bem de ler o artigo da Adrienne Rich sobre heterossexualidade compulsória e existência lésbica e ler e pensar, tipo, entendi, então é assim que a sociedade é construída e talvez isso tenha um pouco ou muita influência sobre o jeito que eu vejo a minha sexualidade. Assim. Aí eu terminei tudo e foi meio que natural, eu só fiquei com mulheres, nunca mais me interessei por homem nenhum. Foi um processo, acho que não dá pra dizer que foi longo, mas ele foi meio entrecortado, porque eu lembro de já pensar ou ter uma noção de que eu era lésbica muito nova, mas eu só fui me assumir aos 17, depois de passar por um período em que eu me relacionei com homens, e acho que então foi um período cortado aí na adolescência em que eu tentei me encaixar, tentei não ser lésbica e não consegui, então eu fui me assumir só aos 17. Porque saí da cidade onde eu estava, que era uma cidade relativamente pequena, em que eu achava que não ia ter condições de viver nenhum relacionamento lésbico. Fui para uma cidade maior, com pessoas de outros lugares, onde ninguém me conhecia, e acho que isso trouxe liberdade para eu experimentar um pouco mais. E desde então, acho que o processo tem sido de cada vez mais me consolidar a minha identidade, entender melhor quem eu sou, sempre bastante sapatão. A maior referência lésbica que eu tinha no cinema, que eu sabia que era uma mulher lésbica, era a Judy, do Silêncio dos Inocentes. E ela era a única mulher assim que eu sabia que era uma mulher lésbica. Tive outras referências também, mais pra parte da música. A Maria Gadu era muito viva na minha adolescência. Eu tive muito mais referência no contexto musical, mas Cássia Eller foi uma referência muito forte pra mim, e principalmente no meu processo a partir de me entender como mulher lésbica e me assumir. E dentro do cinema, eu me lembro de ter uma referência também na minha adolescência bem mais forte naquele seriado Skins, que tinha um casal de sapatão. E era sofrido, mas era o casal de sapatão que tinha na série, então eu tinha essa referência. Uma referência muito forte pra mim foi a Ellen DeGeneres. Uma outra referência também foi do elenco do Orange is the New Black, a atriz que fazia Pussy. Gosto muito dela. Eu acho que no cinema eu não me lembro de ter nenhuma referência antes de eu me assumir. Então acho que depois, lógico, outros filmes, séries que apareceram, mas até eu me assumir eu não me lembro de nenhuma situação. O que acho que a primeira referência que eu tive de lesbianidade na TV foi com The L-Word, que acho que é uma referência comum para toda a minha geração, mas no cinema especificamente eu lembro que a primeira cena de um beijo lésbico que eu vi foi assistindo Segundas Intenções escondida, e era uma representação, né, bem... Não vou nem dizer estereotipada, porque acho que não chega nem a isso. É uma representação ruim mesmo, tipo, uma relação que não tem nada de afetividade, né, que é inserida num rolê de violência. Eu lembro de passar uns filmes horrorosos, tipo Assunto de Meninas, assim, na sessão da tarde e tal. E eram sempre essas narrativas que têm um final trágico, né, que é uma marca muito grande das narrativas lésbicas ou com personagens, né, lésbicas e bissexuais. E é péssimo porque ele é cheio de estereótipos, né, ele trabalha muito nessa ideia binária e heteronormativa de papéis, né, dentro de uma relação. Então uma é a falsa lésbica, né, aquela que é a hétero, na verdade, que foi seduzida pela lésbica predadora, que é masculina, que tem um comportamento violento e hipersexualizado, enfim. E foram bem ruins, na verdade, as minhas referências. Eu acho que isso influenciou muito
no jeito que eu enxergava as lésbicas no mundo também, né? Eu me sinto bastante representada por essas pessoas, mas eu acho que como eu entendo essa representatividade é no sentido de saber que mulheres lésbicas ocupam, né, posições importantes, estão em lugares importantes e tendo reconhecimento. Então eu acho que isso para mim é muito importante, de saber que eu, como mulher lésbica, também tenho a possibilidade de ser uma pessoa que possa ser, né, mais influente ou, de certa forma, ter mais visibilidade como essas pessoas que ganharam isso ao longo da vida, conquistaram isso, né, nem ganharam. E de saber que, né, dentro da sociedade isso é muito mais difícil de acontecer, então eu acho que é um mérito muito maior dessas mulheres e isso me dá muito orgulho, assim, tanto é mais fácil que eu tenha orgulho de ser quem eu sou, por ver que essas mulheres também têm orgulho de quem elas são e conquistaram tudo que elas conquistaram. Hoje em dia, eu acho que as redes sociais trouxeram pra gente uma abertura bem legal. Eu gosto bastante de acompanhar relatos e experiências de todo mundo. Então, acho que as redes sociais foram bem legais pra mim nesse sentido. Eu acompanho muita gente que tem experiências parecidas com as minhas, que tem experiências diferentes das minhas, e isso é bem enriquecedor. Eu sou meio doida da teoria, né? Como eu estudo lesbianidades na universidade, então eu acho que as referências mais singulares que eu tenho são de pesquisadoras lésbicas que eu gosto de acompanhar o trabalho, gosto de acompanhar as reflexões. Eu acho que hoje em dia a gente tem um pouquinho, a gente evoluiu um pouco no assunto representação de mulheres lésbicas e bissexuais no cinema, e eu consigo ver em algumas narrativas me enxergar ali, né? Então, por exemplo, Carol, apesar de ser um filme que é um filme de época, né, que fala de lá quando nos anos 50, quando era um negócio muito mais escondido, as coisas ficavam muito subentendidas. Então eu consigo me enxergar de alguma forma ali, porque não são representações que estão viciadas no modo hétero de ser, né? É mais tranquilo. Acho que o estereótipo mais comum que eu percebo em filmes e séries é o de papéis, né, representados por gênero na sociedade. Então, o papel mais masculino, então a pessoa que tem mais atitude, que tem mais facilidade para flertar, geralmente tem mais de uma parceira, ou então se envolve com mais mulheres, às vezes até também representado por uma traição. E também com todo o estereótipo mais de aparência, né? Então, o cabelo curto, roupas masculinas, né? Bem mais essa imagem masculina. E também atos, né, masculinos. E sempre se relacionando com o oposto disso, né, com a mulher que é feminina, que performa essa feminilidade na forma de ser, nos seus atos, então tá sempre se comportando de uma forma delicada, de uma forma mais tímida, não se impõe de certa forma. Então isso é muito comum, e eu inclusive relaciono isso muito com uma realidade, assim, eu acho que é muito comum a gente ver isso também na nossa sociedade. Eu acho que tanto na questão dos cinemas quanto na questão de mídia no geral, existe um estereótipo muito grande em cima da feminilidade. A feminilidade, ela é sempre imposta a mulheres, onde vão trazer pra gente a questão dos fetiches no mundo lésbico, né? Então, eu vejo isso muito nos cinemas, quando retrata uma mulher lésbica, tem esse estereótipo da feminilidade e tem também essa questão do fetiche. O fetiche, ele vai englobar dois âmbitos no estereótipo da mulher lésbica. Esse de que é para atrair homens e que a mulher lésbica nem sempre é completamente lésbica. Então, existe um momento que a tal mulher lésbica que tem um noivo, ou que tem um marido, um namorado, vai se interessar por uma menina, mas vai voltar ali e sempre taxam ela como lésbica, mas ela não é lésbica, isso não é ser lésbica. Eu não estou confusa se eu quero o meu marido, meu ex-marido ou minha atual namorada. Eu sou lésbica, eu gosto de mulher. Então é um estereótipo muito forte que eu vejo, principalmente nos filmes lésbicos. Eles sempre abordam essa temática. E a vivência lésbica é muito mais que isso, é muito mais do que eu deixar o meu comportamento heterossexual, heteronormativo, para me apaixonar por uma garota. Eu não me sinto muito representada pelas coisas que eu vejo na mídia em geral. O que eu percebo de identidades lésbicas representadas no cinema e em mídias em geral é uma identidade bem segmentada, em que uma feminilidade aparece como se fosse uma forma certa de ser lésbica, e essa forma é mais feminina,
né? Então, no geral, não. No geral, acho que a identidade lésbica que eu vejo é bem higienizada, bem embranquecida, e por mais que eu seja uma pessoa branca, eu acho que seria legal poder acompanhar outras experiências de lesbianidade que não sejam essa tão ocidentalizada, tão marcada pelas categorias médicas, enfim. Acho que seria legal encontrar mais possibilidades de ser lésbica que não sejam tão fechadas nessa identidade ocidental. Sempre que eu falo penso em fetiche e estereótipo dentro do cinema em relação a mulheres lésbicas, eu lembro do Azul é a Cor Mais Quente, porque é horrível. Ela é errada de todos os jeitos possíveis, porque ela trabalha com um estereótipo muito forte, né, da menina que é mais feminina e que se relacionou com homens antes, então ela não é o estereótipo da sapatão, predadora, né, que é a outra personagem, que é a Emma que é a que tem o cabelo azul. Ela é retratada como uma mulher mais masculina e ela também tem um posicionamento e uma função, digamos assim, dentro do casal que é considerada masculina. Então, de novo, elas vão entrando em padrões heteronormativos bem óbvios, assim, sabe? É bem visível. Mas o que mais me incomoda, eu acho, do Azul é a Cor Mais Quente é realmente a cena de sexo. A cena em si, cortada, editada, toda, tem 9 minutos, eu acho, alguma coisa assim. E é extremamente desconcertante, porque ela, obviamente, não tem nenhuma função narrativa, ela é apenas para servir de fetiche para homens, e aí tem isso, né, que é aquela coisa. Se a gente vai falar de sexo, por que não falar de um sexo lésbico que não seja colonizado pelo masculino, né? Então, vamos falar sobre sexo lésbico, sim, e mostrar, eu acho que é importante, porque somos todos seres sexuais, mas por que fazer isso de uma perspectiva masculina, né? E eu acho que é isso que me incomoda muito na cena do Azul é a Cor Mais Quente. Eu acho que a gente vê no cotidiano todos esses estereótipos e, inclusive, o fetiche também, porque o fetiche é construído dentro, né? Tem a ver com o desejo é construído dentro de uma cultura, enfim. Então, as relações são construídas, ainda que elas fujam desse padrão hétero, ou seja, beleza, a gente tem um casal gay ou um casal lésbico, mas os papéis estão ali do mesmo jeito. Então, eu acho que a gente, todo dia, tenta desconstruir. Quando a gente fala, a gente tem que se desconstruir, não é um processo 100%, ele não é rápido, ele é um processo muito lento, porque a gente às vezes nem está consciente de que está, né, desconstruindo aquela estrutura, porque as atitudes têm que acontecer meio que no cotidiano mesmo. É muito difícil nos desprendermos da heterossexualidade compulsória. Então, eu vejo no meu meio de amigas, no geral, uma dificuldade em se colocar como lésbica. Porque eu falar pra você que sou lésbica inclui, eu levanto uma bandeira, eu levanto uma posição política, é a minha vida, e eu vejo muitas amigas, principalmente, que se nomeiam lésbicas e não são lésbicas. Muitas vezes são mulheres bissexuais ou são até mulheres heterossexuais que estão em um momento ali de descoberta também de si, mas que levantam uma bandeira que são lésbicas, mas não amam uma mulher completamente. Dentro do meu contexto, dentro do meu processo de me entender como mulher lésbica, por muito tempo fui uma sapatão que performava um pouco de feminilidade, pelo menos em questão de roupas. Então usava calça justa, enfim. E isso era muito mais bem aceito e muitas vezes eu era até... dificilmente me viam como uma mulher lésbica. Mas quando eu comecei a me sentir mais confortável e ter mais essa atitude de comprar as roupas que eu gosto de comprar, independente do que fosse visto, né, por outras pessoas, eu comecei a perceber que eram esperadas atitudes minhas, as quais eu não tinha. Mas eu lembro que uma frase que eu fiquei muito, né, achei esquisita, eu ouvi isso, né, que a pessoa sempre esperou que eu tomasse uma atitude porque eu tenho cara de ativa. Não é bem assim que as coisas funcionam, mas eu vejo muito isso acontecendo. Eu acho que mulheres que não performam feminilidade, né, elas são colocadas na sociedade como predadoras e como precisam ficar com muita gente, ou então muitas vezes como um objeto sexual. E isso com certeza é uma coisa que é mostrada de outras formas também, né, no cinema principalmente. Então é um comportamento que
a gente acaba reproduzindo. Eu acho que estereótipos, eles estão presentes na construção de qualquer identidade, né? Eles são meio que pontos referenciais, não só pra gente construir, mas do que a gente já construiu. Eles ficam ali, ao longo da história, eles vão se constituindo e se desfazendo, porque eles marcam a nossa trajetória como comunidade, como grupo, né? O problema é quando a gente é representado só dessa forma e reduzido a esse estereótipo, né? Então, acho que sim, está presente na vida de todo mundo. Então, acho que todas essas representações que fecham a gente e transformam a gente numa coisa muito superficial, em personagens superficiais, em pessoas que não têm nenhum tipo de profundidade, que não têm conflitos, que não têm incoerências na própria identidade, eu acho que são prejudiciais e dificultam que a gente construa e se reconheça como seres humanos complexos. A importância da representatividade lésbica no cinema, ela vai além do que isso significa pra mim, mas também o que isso significa para as outras pessoas, em como as outras pessoas me veem. E eu acho que aí a gente vê, né, o quanto algumas representatividades lésbicas negativas, onde mostram a lésbica como a mulher que rouba outra mulher de um cara, ou então a mulher que se envolve com outra mulher e trai, enfim. Essa objetificação da mulher, né, na relação lésbica faz com que as outras pessoas entendam que um relacionamento lésbico não é um relacionamento, ou então não é um relacionamento com fidelidade ou com comprometimento, com respeito, né? E isso pra mim me machuca muito, saber que outras pessoas têm essa visão de uma relação que quando você está dentro dela, na realidade, é totalmente diferente. E é uma relação que pode, assim, ser saudável. A gente não deveria, né, nós como mulheres lésbicas não deveríamos esperar que essa relação seja abusiva ou seja ruim para as duas, porque não existe uma relação saudável lésbica, porque existe. Essa questão de representatividade, representação, eu acho que ela é mais complexa do que parece. Quando a gente pensa em representatividade, eu penso num conjunto de sim imagem, ou seja, aquela pessoa estar lá representando um grupo, mas não pode ser vazio, aquilo não pode estar oco. Então, por que ela está ali? O que ela está fazendo? Como que é construída? Então, sei lá, botaram a única personagem negra do filme como para ser empregada, isso não vai ser debatido nem discutido, não faz parte da narração, ela simplesmente está ali. Então, eu acho que não é interessante, sabe? Eu acho que a representatividade não pode ser vazia. Então, para mim, significa e é importante na medida em que essa representação e essa representatividade ela está sendo trazida para desconstruir, para renovar e para transgredir esses estereótipos. Entender que a lésbica, né, a sapatão ou a mulher bissexual, ela não é uma só, ela não segue um modelo. Somos pessoas muito diversas. E isso precisa ser mostrado, eu acho, dentro das narrativas cinematográficas, porque elas chegam muito nas pessoas, né? A representatividade, primeiramente, ela é extremamente importante, porque nós crescemos num universo, numa sociedade onde ela tem padrões. E esses padrões você tem que se encaixar. Quando a gente vê algo que foge desse padrão e a gente se identifica com aquilo faz parte do meu universo também. Eu percebo que eu sou diferente do padrão, mas que existem outros iguais a mim. E a representatividade, ela começa nesse momento. Eu acho a questão da representatividade, por mais que ela seja extremamente importante, porque é aquele momento em que a gente se vê como parte do todo, né? Em que a gente deixa de se perceber como um estranho, como alguém que não se encaixa, e começa a reconhecer esse lugar que a gente habita como um lugar que também tem outras pessoas habitando, né, que é compartilhado com outras pessoas, mas ao mesmo tempo me incomoda um pouco como a gente pensa a representatividade como se ela fosse resolver todos os problemas do mundo, né, porque sempre que você vai fazer uma representação, ela vai ser uma representação limitada, um grupo, qualquer que seja ele, é extremamente complexo, é extremamente múltiplo. Então, quando a gente começa a pensar na representatividade como se ela fosse a nossa única estratégia, né, política, eu acho que a gente limita muito, porque a gente nunca vai conseguir representar todo mundo, a gente nunca vai conseguir trazer toda a complexidade de uma comunidade. O que eu gostaria de ver é uma representatividade que, ao mesmo tempo que seja múltipla, ela também seja uma multiplicidade que me permite criar e não uma multiplicidade que fecha e me diz, bom, então é isso aqui que a gente tem, essa gama de possibilidades aqui, você tem que escolher uma delas. Acho que uma coisa importante de ser dita
para pessoas que não se sentem representadas de nenhuma forma, né? É que não deixem de procurar por isso, de buscar por isso, porque é muito importante você se ver representada em algum lugar. Eu venho consumindo muito mais conteúdos lésbicos e isso me fez muito bem, me fez pensar o quanto na época que eu estava me descobrindo como mulher lésbica me fez falta, e eu não sabia que tinha me feito falta. Então, a primeira vez que eu li um romance sapatão, por exemplo, inclusive indico muito Elaine Baeta, indico muito Thalita Coelho, e eu acho que mais uma coisa que eu diria, né, principalmente para pessoas que conhecem a mulher lésbica somente através de cinema ou desses estereótipos que são constantemente reforçados, é que procurem conhecer a mulher lésbica que a gente tem no mundo, né, que tem do seu lado, que tem na sua família, e procurem conhecer a vivência dessa pessoa, porque o que é mostrado no cinema, muitas vezes quem está por trás disso é um homem. E acho que homens, principalmente héteros, eles não vão conseguir representar o que de fato nós, mulheres lésbicas, somos. A minha mensagem combina muito com a mensagem da Bia, que ela falou para eu conhecer a lésbica que tá do lado. Eu acho que eu vou um pouquinho mais, não é exatamente do lado, mas é conhecer artistas que estão à margem. A nossa visibilidade, ela não é a mesma, então é mais difícil que a gente seja alcançado, seja visto. Então eu acho que é ir atrás desses artistas LGBT, mas valorizar essas pessoas que estão procurando um espaço. Esse espaço é muito, muito difícil de ser ocupado, porque a gente vive dentro de uma lógica hegemônica que vai priorizar homens cis, branco, heterossexuais. Então eu acho que o conselho que eu dou para as pessoas dentro da literatura é: procurem editores independentes, autores independentes que estão fazendo autopublicação. E acho que é a mesma coisa pro cinema, procurar quem é que está fazendo cinema independente, quem é que está trabalhando com isso. Por mais que tenhamos vivências diferentes, nós somos minorias e somos invisibilizadas. Então, eu posso ter uma vivência completamente diferente da tua, mas a gente está na mesma letrinha lá do LGBT e a gente vai sofrer com a mesma invisibilidade e fetichização. Então, é muito importante que nós criemos um vínculo, sim, um ciclo de aceitação uma com a outra, de entender que aquilo que ela está vendo muitas vezes de estereótipo, que ela está tentando se encaixar ali para poder ser aceita, não é quem ela é de verdade, não é o que é saudável para ela. Quando a gente se torna um centro de fetiche no universo masculino, como sempre, isso não é saudável para a nossa vida, isso não é saudável para a nossa saúde, não é saudável para o nosso sexo, não é saudável para a nossa saúde mental. Nos encaixarmos nesses estereótipos, eles só diminuem a nossa subjetividade, só diminuem quem nós somos realmente e a nossa posição política também. Mas eu diria principalmente para as pessoas tentarem acompanhar pesquisadoras lésbicas, porque a gente tem pouquíssimo espaço dentro da academia, é bastante difícil produzir como pesquisadora lésbica, e tem muita gente fazendo esse esforço e correndo atrás, e escrevendo sobre lesbianidades racializadas, escrevendo sobre lesbianidades decoloniais. Então eu diria para mesmo quem não está na academia, dá uma lida, procura o que está sendo pensado, o que está sendo produzido por essas pessoas, porque é um trabalho bem legal também. Então, além de quem a gente quer consumir por entretenimento, porque se identifica com o que está sendo dito, eu diria também para procurar pessoas que estão pensando a nossa existência e que estão trazendo ferramentas novas para a gente pensar a gente e para a gente viver. E este peso pensado para ser nosso? Será que queremos guardá-lo no bolso da camisa, amarrotada, amassada, surrada, espancada, violentada? Ou abandonamos a carga pesada e prensada contra nós, fugindo por becos, correndo a abismos, nos trancando em campos abertos? Eu renego este fardo forçado, fragmento da história não contada sobre nós. Ou eu absorvo a dor, a doença, o drama,
e transmuto em força, o lamento em pensamento, o choro em argumento, o medo em armamento. Saio do luto e vou pra luta.